Se tu clicou nesse vídeo, provavelmente está querendo saber como é a carreira de modelo aqui na Índia. Então eu vou passar um pouco sobre o meu feedback aqui. Eu estou aqui já faz 6 meses e na outra temporada eu fiquei 5 meses. Eu vou passar um pouco sobre a minha experiência e de como que é. Existem 3 mercados aqui, o de Bangalore, o de Delhi e o de Mumbai. Atualmente aqui em Bangalore, na outra temporada também fiquei aqui em Bangalore e muitos modelos falam que Bangalore é melhor que Mumbai ou Delhi em questão de clima e acho que é um pouco mais leve. No caso, o ar é um pouco mais suave e acho que é mais quente em Delhi e Mumbai por ter mais pessoas também e ser um pouco mais populoso. Então Bangalore acaba sendo uma melhor opção. E em relação a trabalhos, eu acho também que Bangalore se consegue ganhar mais dinheiro do que em Delhi ou Mumbai. Não que você não vai ganhar lá também, porém pela minha experiência eu acho que Bangalore é melhor que Mumbai e Delhi. A agência que eu tô chama Janair, aí tem a VC, tem a Parker, tem a Sky e tem mais umas também que são boas e outras são agências novas, então eu não sei, não conheço muito. Em relação à estadia, eu acho que é bem tranquilo, pelo menos aqui na agência que eu tô, o apartamento e tudo em relação a isso é tudo tranquilo. Eles dão um suporte no que precisa e claro que na limpeza a gente tem que dar um toque, né? Só que claro, isso vai depender de agência para agência. Em relação à cidade, eu acho que não preciso nem falar. Tem sempre bastante barulho por causa do tráfego e tudo mais, não tem muita calçada, sempre tem bastante lixo nas ruas, então para você caminhar na rua é um pouco mais complicado. De resto, assim, é a cultura deles e tal, então você tem que se adaptar do jeito que é. Em relação aos trabalhos, normalmente tem uma duração de 9 horas ou 100 peças, quando é e-commerce no caso, né? Quando é criativo ou campanha ou algo assim, aí a carga horária pode subir de até 10 horas, mas o trabalho é praticamente o mesmo. Assim, campanha é melhor porque você faz menos peças. No caso, e-commerce sempre é bastante coisa, então se tu não tiver uma agilidade ali, às vezes vai levar 9 horas. Em relação aos estúdios, tem vários estilos de estúdios. Tem os top 1 e tem os menos 1 também. As empresas maiores normalmente são as melhores porque tem uma acomodação melhor, o estúdio é limpo, tudo mais. Estúdios pequenos normalmente é bem complicado às vezes porque é tudo muito desorganizado, acaba sendo um pouco mais difícil. Porém, nada que os modelos já não tenham passado, né? Questão de alimentação dos estúdios, a maioria não paga, então raramente alguém paga. Eu sempre já costumo cozinhar e levar minha comida, café da manhã e almoço. A tua agência vai te avisar quando tiver comida e quando não tiver, mas é bom você já saber, já que a maioria não paga. Quando é criativo e campanha, eles pagam, mas e-commerce normalmente eles não pagam. A alimentação em si aqui na Índia, pode comprar vegetais e tudo mais e cozinhar. Se tu for pedir em restaurantes, tem alguns restaurantes que não são tão bons. Eu indico sempre pedir no Truffles ou se não no California Burrito, que a comida é menos apimentada, mas aí você tem que saber escolher também, porque se tu escolher algo que seja muita pimenta, é muita pimenta de verdade. Se tu não for adaptado, você não vai nem conseguir comer a comida, como aconteceu comigo no primeiro dia. Despesas aqui, normalmente as agências pagam a tua passagem e tudo mais, e aí você acaba trabalhando aqui e pagando isso, então aqui você não vai ter nenhuma despesa, assim. Normalmente as agências pagam tudo e você recompensa em trabalhos. Porém é bom você ter um dinheiro guardado para emergência ou se tu quiser comprar uma coisa a mais, porque o pocket money, que é o dinheiro semanal que a gente recebe, não é muito alto. Então, se tu precisar comprar shampoos ou algo de higiene pessoal que seja mais caro, tipo skincare ou algo assim, você não vai conseguir comprar com pocket money, aí você vai precisar do seu dinheiro, então é bom ter um dinheiro guardado. Como vocês podem ouvir agora, as ruas são normalmente nesse estilo. Em relação aos cachês, os cachês de e-commerce normalmente eles pagam de 10 a 15 mil, depende um pouco do trabalho, mas normalmente uma média é de 12 mil por trabalho. 12 mil rupias no caso, né, que o dinheiro aqui é em rupias. Então você tem que calcular em rupias. Na Índia tem 3 tipos de contrato, que é o contrato com garantia, o contrato por trabalho e o contrato normal. O contrato por garantia
é o que eu tenho no momento agora, que eles pagam um montante por mês para ti, tipo, vamos supor $200, $500 por mês, aí você ganha esse valor por mês e você vai anotando os trabalhos que tu fizer. Se por acaso você passar esse valor que você ganha por mês, aí você vai receber além disso. Senão vai ser esse dinheiro que tu vai receber no final do mês e no final do contrato. Normalmente você recebe depois dos 3 meses ou 5 meses, dependendo do contrato que tu tiver. O contrato por trabalho também, que é o contrato que você recebe por trabalho. Por exemplo, você fez um e-commerce lá, você ganha $50. Você fez um outro trabalho lá, $50. Aí depende do valor do trabalho. Por exemplo, se for mais de 30 mil rupias, aí eles pagam uma porcentagem a mais. Aí você ganha tipo $60, $70. Aí depende um pouco do trabalho. E aí quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. Tem o contrato normal também, que você vem e aí você tem suas despesas. No momento que você pagar tudo, você começa a receber. Esse trabalho é um pouco mais complicado de ganhar dinheiro, a não ser que você trabalhe muito, mas normalmente é um pouco mais complicado para fazer dinheiro com esse contrato normal. Porém, normalmente o primeiro contrato sempre é o contrato normal, porque a agência não sabe se tu vai trabalhar ou não vai, então eles preferem botar esse contrato e meio que o modelo sai desfavorecido. E fora também que a Índia é um dos únicos lugares onde eles oferecem esses 3 tipos de contrato. Em outros lugares você não vai ter, a não ser China, eu acho. China e acho que só. Em relação à cultura, a cidade, o clima, eu acho que tem as suas estações também. Por exemplo, agora a gente está em agosto e tá meio tranquilo assim, tá fazendo uns 25 graus por dia e tal. À noite dá uma esfriada e durante o dia é mais quente. Mas de resto é bem tranquilo. Porém, para mim, eu acho que vale a pena vir para cá se tu tá iniciando na carreira internacional, porque aqui tu aprende muita coisa. A gente sempre costuma falar que quem tem o primeiro contrato na Índia está preparado para o mundo, porque não é tão fácil aqui. Normalmente você trabalha todos os dias, a troca de moeda aqui é baixa, então os cachês não são muito altos. E você vai trabalhando todos os dias, chega no final dos 4, 5 meses, ainda você não vai receber de acordo com como você trabalhou. Se fosse receber em outros países, você ia receber muito mais. Então, normalmente aqui na Índia você trabalha o dobro para ganhar a mesma coisa, às vezes que você trabalha 2, 3 vezes em outro país. Isso desanima um pouco. Porém, a Índia é uma grande oportunidade, uma porta para new face, para quem está vindo do Brasil, às vezes, para cá. E daqui você pode vir para outros lugares. Aqui para material não é muito bom, você não consegue fazer muita coisa porque não tem muito fotógrafo bom, as fotos são um pouco saturadas, não tem uma qualidade muito boa, porém alguma coisa sempre salva. A maioria das pessoas trabalha bem aqui, todos os perfis praticamente funcionam aqui, então é um lugar bacana para vir. E às vezes você fazer uma grana extra para sair para a Europa ou para outros lugares, você tem a opção de estratégia de carreira, então vale a pena. Mas não estou falando que é fácil, é bem complicado às vezes, assim, se tu é uma pessoa que não se adapta muito fácil, vai ser um pouco mais difícil. Mas aí você tem que levar como se fosse um obstáculo, se tu passar esse obstáculo, depois vai ser mais fácil. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, esclarecido suas dúvidas. Podem deixar nos comentários aqui também, se vocês tiverem alguma dúvida em específico, que eu vou estar respondendo, e vejo vocês no próximo vídeo.